leitura e eu faço um comentário. Mensagem dia 20/9/1995. Eu sou a segurança de vocês. Por decreto das leis mafiosas, a penalidade para cada um que os trair é morte na hora. Sua justiça é rigorosa, pelo compromisso que cada um tem. Eles estão infiltrados em todos os lugares, seja no governo ou na repartição pública, nas igrejas, principalmente as que não são minhas. A hora começou, tempo negro para os cristãos. Em nenhuma parte do mundo estão livres desta casta de gente. Eles dizem ser amigos, mas não são. São cobras venenosas, prontas para dar o bote. Só estão à espera para atacar. A minha cólera também já começou contra esta gente. Aos poucos, vou jogando a natureza contra eles, para mostrar que maior do que Deus não existe. Filhos do meu coração, volto a pedir por este meu servidor, fiquem de prontidão. Revistam-se do meu Santo Espírito 1 ou 2 vezes por dia. Ajoelha-te em frente a um crucifixo e fale: meu Pai, em tuas mãos está a minha vida, e ela é uma só. Não nos abandone neste momento de dor e sofrimento. Acolha-nos em teus braços e livra-nos desse castigo e das mãos desses homens diabólicos. Amém. Por piedade a vocês, meus filhos, farei um elo entre os meus seguidores. A esses incrédulos, homens diabólicos, deixarei cair nos seus olhos uma praga que a cegarão, para que não enxerguem os meus eleitos. Se houver um só deles querendo impedir o trabalho deste meu filho e outros que estão no meu caminho, suas pernas endurecerão, sem poder mais caminhar. Mas para isso acontecer, orem um pelo outro. Não deixe que o inimigo te intimide, pois quem está comigo não pode ter medo. Assim se cumprirá o que já foi escrito pelos profetas. Daniel. Filhos amados, em cada casa que houver confiança em mim e amor entre a sua família, não precisa sair correndo nas ruas pedindo socorro ou auxílio de alguém. Eu sou a segurança de vocês. Meu espírito está junto, a luz permanece dentro do coração de cada um. É só confiar. Nem as forças da natureza podem destruir onde o meu Santo Espírito permanece. Se não fosse assim, toda a terra seria varrida, não sobraria lugar nenhum. Mas por causa dos escolhidos, este dia foi abreviado. O caminho desta gente perversa já começa a ficar obscuro. Para eles, por enquanto, ainda há um espaço, mas não é como eles estão pensando. Só vou dar um tempo ao tempo, depois tudo se acabará. Daí então nascerá um novo dia. Agora, por enquanto, é só tristeza e sofrimento, mas não será por muito tempo. Que fique bem esclarecido para quem ler estas mensagens. Não jogue fora como se fosse lixo, por duvidar desse meu servidor. Ele é um homem simples, quase sem estudo, mas junto com ele está a minha luz, que já permanece há 23 anos, dando prova de que ele é meu servidor. Todo aquele que o acolher, acolhe eu, Jesus, o Salvador da humanidade. Mas quem julgá-lo, muito mais será julgado na minha volta. Obrigado, meu filho. Quero-te por inteiro nesta luta, e ninguém pode te ferir. Fique com a minha paz, Jesus. Essa mensagem de 1995 traz o título Eu sou a segurança de vocês. Hoje, no mundo que a gente vive, com tantas tribulações, com tantas tentações, tantos ataques, sofrendo a humanidade, não tem como não procurar segurança, A maioria do ser humano busca aí seguro de vida, seguro de bens, uma guarda, uma fiscalização para sua casa, câmeras, Mas por que não confia plenamente em Deus, Porque Deus diz aqui, eu sou a segurança de vocês.
Então, claro que muitos vão questionar, né, no que a gente fala, mas não tem como não se precaver, né? Não tem como a gente não buscar ajuda aqui entre nós. Eu nunca esqueço que quando o pai estava aqui ainda entre nós, estava um pessoal lá do Canadá aqui, e eles ficaram admirados, eles não paravam de falar, eles ficaram admirados de saber que o pai não tinha um seguro no carro. E o pai dizia, mas eu confio em Deus, Deus pediu para mim confiar nele, eu confio nele, nada vai acontecer. Né? E na cabeça deles não entrava isso, né? Seguro no carro. E lá um belo dia roubaram o carro do profeta. Então já começou os questionamentos, eu não confiava tanto, como é que confiava em Deus, então eu permitiu roubar? Mas no mesmo dia o carro foi devolvido. Né? Então, era um teste para o profeta? Não. O profeta confiava plenamente em Deus. Era um teste para quem estava ao lado com dúvidas, né? Sempre deixando ele com desconforto, sempre querendo botar ele um pinguinho de dúvida, um pinguinho de um ponto de interrogação. Muitas vezes, o profeta teve atitudes, não por vontade dele, mas de tanto que era questionado, de tanto que era pressionado. Então, vamos fazer dessa forma que vocês estão falando, né? A gente, família aqui, viveu muito isso com ele. Hoje nós estamos vivendo da mesma forma, né? Muitas coisas a gente tem que ceder, muitas coisas tem que concordar, porque a pressão é muito forte. Embora a gente fique ali, né, batendo o pé, não. Vai ser dessa forma e pronto, eu não vou permitir. Mas a persistência, e essas pessoas não percebem que é o inimigo que está tocando no ouvido deles, para fazer algo errado, para desvirtuar alguma coisa, né? Então a gente, às vezes, para amenizar ou para não criar um desconforto, né? Ou então não levar ao ponto de discutir uma briga, então a gente às vezes cede alguma coisa. Mas nós temos que ter essa confiança em Deus. Ele diz, né, confia, sem sofrimento ninguém vai ficar, né? Nós vamos ficar em sofrimento. Estamos vivendo em sofrimento, não é muito, mas a gente vive um pouquinho no sofrimento. Mas confiando em Deus, ele faz a gente suportar esse sofrimento, né? É quase nada. Se formos comparar com tudo que aconteceu, né, na história da igreja, na história da vida de Jesus aqui na terra, quando esteve aqui, então o nosso sofrimento é quase nada. Mas o que a gente tem que reforçar sempre é nessa frase: eu sou a segurança de vocês. Se nós crermos realmente que Ele é a nossa segurança, nada nos acontece. Olha que nós estamos nessa caminhada 54 anos. 54 anos, quantas situações já passamos, né? Quantas dificuldades já enfrentamos, quantos atritos. Depois que o profeta partiu, corpo físico aqui, mudou muita coisa aqui na família, né? Até o profeta junto a nós era uma situação. Não tinha mais o profeta, começou muita gente a empinar o nariz, muita gente a achar, eu vou fazer o que eu quero, e deu. Não escutam mais, né? Na verdade, nunca ouviram, se a gente for analisar, porque a palavra de Deus é uma só, e a palavra do profeta também tinha que ser uma só, porque se era Deus que falava por ele. Então, se ele escolheu alguma coisa, como modificar? Como não aceitar, se foi escolha dele? Estou falando de mim mesmo, né? Quando ele me chamou para administrar a obra aqui, junto com ele, foi em 2015, ele partiu em 2017. A família e todos que estão na obra presenciaram isso, ele junto comigo, né? Por 2 anos. Depois ele partiu, nem ele sabia que estava sendo preparado, né? Porque ele ia partir. Mas aí, como as pessoas não aceitam que eu fiquei na administração? Olha o que fala do evangelho de hoje. O patrão vai tirar o empregado porque é um empregado desonesto. Eu sou desonesto no trabalho que estou fazendo? Não. Eu estou sendo o mais honesto possível nessa obra. Estou buscando, às vezes, intriga com quem eu achava que nunca ia criar atrito. Eu estou criando atrito porque eu não admito que seja mudado nada aqui na obra. Eu não troco nada pela obra. Eu tenho amor por essa obra, né? Aqui diz, não jogar essa mensagem fora. Eu amo essas mensagens. São palavras de Deus. Então, eu não sei por que as pessoas se deixam levar por conversas contrárias, assim, né? Não busco saber da verdade. Não busco entender por que está acontecendo dessa forma. É porque tem muita gente puxando para o lado contrário. Tem muita gente tentando destruir o santuário. Inconsciente ou consciente, não sei, mas quero crer que seja inconsciente, né?
mas está querendo destruir aquilo que o profeta deixou, e não vai conseguir, porque Jesus fala que a palavra dele é uma só, e é nisso que eu confio, é nisso que eu sei que meus irmãos também confiam, naquilo que Deus deixou para nós tocar em frente. Então percebam, né? Tenham um pouquinho de discernimento quando vão fazer uma conversa, quando vão falar pelas costas da gente alguma coisa. Fale a verdade, busque saber da verdade, porque um dia vão ter que prestar conta. Eu vou prestar conta do que eu estou fazendo, né? Um dia o patrão vai chamar e vai me dizer: por que tu fosse desonesto ali, por que tu esbanjou aqui, por que não agisse dessa forma? E eu vou ter que dar explicação, mas eu estou consciente que eu estou fazendo o papel certo, eu não estou fazendo nada contrário daquilo que eu aprendi, né? Pode ser que para vocês, algumas pessoas que acham que não é a forma que vocês aprenderam, mas eu aprendi dessa forma, né? E eu aprendi diretamente do profeta. Ele estava ao meu lado me ensinando, deixando eu fazer para ver se eu fazia errado ou não. Quantas vezes eu cheguei e falei: pai, isso aqui é para fazer assim, assim, era isso que eu estava esperando de ti. Mas ele não falava o que era para ser feito, ele estava só deixando para ver qual era a minha atitude, né? Então não foi 1 ano, 2 anos. Eu parei meu serviço em 89, e fiquei só do lado dele, junto com ele. Então foram muitos anos aprendendo. Então essa obra ela é uma obra maravilhosa, né? Esse santuário, a gente não tem mais o que falar dessa maravilha que Deus deixou em nossas mãos. E eu não entendo por que as pessoas se afastam, por que as pessoas deixam de lado, porque procuram criticar, procuram derrubar, né? Desfazer aquilo que está feito. Não entendo isso aí. É tão bonito crescer cada vez mais, né? E a gente percebe que aos pouquinhos vão se distanciando, trocam aquilo que Deus deixou por coisas banais, coisas mundanas. É triste isso, né? Saber que foi uma vida toda dedicada para deixar no ponto que está. Agora é só a gente tocar isso aqui, só levar em frente. Mas largam por qualquer coisa. Qualquer situaçãozinha que tem aí fora, aqui é segundo plano. Mas um dia, isso tudo vai ter que vir à tona, né? Isso tudo vai ter que vir, ter que ser explicado. Então nós temos em nossas mãos um tesouro que muitos gostariam de ter e não têm, e nunca vão ter. Nós fomos tocados por Deus, né? Nós fomos chamados e tocados por Ele. Como rejeitar isso? Na mensagem que o profeta leu ali hoje, pelo primeiro do programa, fala de São José e Nossa Senhora, né? O tesouro que ela recebeu no ventre dela, e o carinho que São José teve por aquele tesouro. Houve uma desconfiança no momento, mas logo isso foi sanado, e ele tratou aquele tesouro com maior carinho, maior amor, e é isso que nós devemos fazer aqui, meu Deus. Nós temos em nossas mãos Cristo presente no santuário, está lá no sacrário. Como não honrar isso? Como não tratar isso aqui com uma coisa maior da nossa vida, né? Tem as coisas do mundo que a gente tem que fazer, faça, mas não deixe de lado aqui o santuário, não deixe de lado um dia sequer a oração, porque isso mais tarde vai pesar. Nossa Senhora fala, né, que o Santo Terço é a arma que nós temos. Depois, não sei se dá para botar no programa aquele padre falando, né? Só vou tentar conseguir botar. Um padre falando, ele reza o rosário todos os dias, né? E lá ele conta um pouquinho que as 150 Ave Marias, o Satanás, pela boca de um possesso, falou, né? Que cada Ave Maria é uma cacetada que ele leva, né? É uma chibatada que ele leva. Então são 150. Como ele vai querer ficar perto de quem está dando 150 chibatadas nele todo dia? Ele não fica perto. Por isso que ele se afasta de quem reza o Santo Terço ou o Rosário. E Nossa Senhora confirma isso, né? Que é dessa forma mesmo. Vai ser a prisão dele. Agora imagina se 10 pessoas, 20 pessoas rezando o Rosário. 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Quanta chibatada ele vai levar? Ele disse: se o ser humano soubesse realmente o valor do Santo Terço, do Rosário, o inferno seria destruído. Não existiria inferno, né? Mas o ser humano é fraco, é muito fraco. Mesmo as pessoas que já foram educadas, né, desde a infância, trocam de religião. Nós temos nossa família, né, parte do pai, parte da mãe, pessoas que foram educadas, nossos avós eram bem religiosos, e os filhos hoje são contra, alegando o quê? Que os pais não souberam educar.
Porque é assim que tem que entender, né? Se um filho meu hoje mudar de religião, eu vou entender isso aí, que eu não soube educar ele. Mas a ingratidão é do filho, não é o pai que não soube educar, é o filho que é ingrato, o filho que se acha um pouco melhor. Quando a gente fala aqui em estudos, faculdades, né? Está aí hoje provas e mais provas para muita gente ver o que está levando o estudo. Levando a apagar da mente do ser humano a existência de Deus. Que Deus existe, que Nossa Senhora existe. Para muitas pessoas é feito aí essa experiência aí através da internet, né? Muita gente não sabe que Jesus existe, muita gente não quer saber de Jesus, muita gente não valoriza nada Jesus, valoriza um ser humano, troca um ser humano por Jesus. Por quê? Porque estão sendo educados dessa forma. E as pessoas se levam mesmo, se levam facilmente. Aqui, com todo o ensino que a gente teve, com todas as presenças que a gente teve aqui, dos milagres que aconteceram aqui nessa obra, né? Palavra viva de Deus. Às vezes vem uma pessoa falar contra, e eles dão ouvido àquela pessoa que falou contra. Anos e anos sendo pregado a mesma coisa, e aparece um novato aí, às vezes até jovem, né? Cheirando a fralda ainda, e bota algumas coisas no ar, e as pessoas valorizam aquilo ali. Por quê? Porque já são contrários mesmo. Estão aqui só para especulação, não são verdadeiros. E penso que tem poucos, ainda tem muitos nessa obra, que estão só na especulação, só querendo ver algo errado, só esperando uma palavra da gente para julgar e atacar pedra. Não querem saber de perdoar e de caminhar junto, querem saber de divisão, né? Então isso é muito triste. Mas, eu vou reforçar, né? A gente tem que confiar nisso aqui, ó. Eu sou a segurança de vocês. Então eu confio em Deus. Eu creio que meus irmãos confiam em Deus. Essa obra ela é tão verdadeira que os dias passam, já são 54 anos e nós estamos do mesmo jeito. Claro, um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais enrugado, mas estamos aqui, né? Firmes na paçoca. E é assim que você também deveria ser. Firme. Deixe sua esposa, seu marido, os seus filhos, sua família falar, se são contrários, deixe eles falar. Não busque atrito. Tente levar uma vida mais saudável, né? Porque até hoje a gente vive dessa forma. Sempre alguém puxando um pouquinho para trás. Sempre tentando desestimular a gente. Sempre tentando botar algum pinguinho de dúvida naquilo que é feito. Será que foi assim? Será que teu pai não errou naquela vez? Será que teus irmãos não estão caminhando errado? Buscam sempre erros dos meus sobrinhos para tentar me atacar ou para tentar dizer que a obra não é verdadeira. O erro é deles, não é da obra. Quem está errando, a culpa é sua, não a obra. Deus não tem culpa. Se afasta da igreja, não vou mais lá porque lá tal fulano fez isso. E que culpa que Deus tem? Ele é culpado do erro de vocês? Não. Se eu errar hoje, então, hoje eu estou na administração, se eu errar, a obra tem que se acabar porque eu errei? Não, eu vou ser julgado, eu vou ter que pagar o meu erro, não a obra. Então imagina um sobrinho, um primo, sei lá quem for, que faça algo errado, que ande mal vestido, porque são desobedientes. Se eles estão fazendo isso é porque são desobedientes. O certo seria você chegar neles e cobrar deles. Dizer para ele, tu fala do teu avô, né? Se for um neto, tu fala do teu avô, que tu honra o teu avô, desse jeito tu honra o teu avô, mentindo aí para os outros, que teu avô sempre falou que na minha família dele ninguém anda mal vestido e vocês estão andando mal vestido. Naquela época não andavam. Hoje estão agindo contra, mas o erro é deles, né? E não do avô, não do profeta, não da obra. Então o pai, quando esteve aqui junto a nós, ensinou e falou aquilo que era para ser dito. Tudo bem esclarecido, tudo bem mastigadinho para nós, né? Era só engolir. Mas, infelizmente, o ser humano é assim. É teimoso, é invejoso, é intransigente, né? É falso. E o diabo pega essas partes e faz crescer. Todos nós temos isso. Todos nós temos um pouquinho de falsidade, de inveja, de ciúme. Todos nós temos, mas nós temos que saber dosar. Quando eu sentir que eu estou com um pouquinho de ciúme de alguma coisa, eu tenho que parar. Eu não posso fazer assim, né? Guarda para mim, engole aquilo ali seco, pronto. Se for como para mim falar de alguém, eu tenho que engolir. Faça penitência. Mas todos nós temos um pouquinho de cada coisa. Nós temos que saber dosar. A Graziele vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. Dia 20 de setembro do ano 2000. Meu povo.
Uma igreja progressista continua errando cada vez mais diante de mim, onde aos poucos vem modificando quase tudo para comigo. Querem tirar o direito sagrado como vinha mantendo há alguns anos atrás, quando as freiras serviam-me com o máximo respeito com seus hábitos e os sacerdotes a mesma coisa. O sacrário que deveria estar no centro da igreja já estão retirando, dando assim espaço ao inimigo. Já o meu povo olha, vê e consegue enxergar esta falta de respeito para comigo. E para não seguir junto, vai procurando um lugar onde possa dar-me o direito de ser o mesmo Cristo de ontem, de hoje e de sempre. Nenhum de vocês, meus filhos, está parado no tempo, mas o meu tempo é que está junto a vocês, aguardando o momento para dar-vos tudo o que venho prometendo. Lembrai-vos, homens sem fé e sem respeito. Nenhum desses do meu povo deseja o mal a vocês, mas os que me amam e me respeitam, esses têm pena de vocês, por não enxergarem mais a verdadeira obra de Deus, o caminho que traz a mim um povo justo, santo e pecador. Entretanto, os seus pequenos pecados não me entristecem nem me decepcionam. Agora, vocês que querem ver uma igreja moderna, a qual dá direitos à Umbanda, ao Espiritismo, ao Candomblé e a tantas outras seitas perigosas, para esses tem espaço dentro da minha santa igreja. Já os que vêm mantendo a paz e que não faltam com respeito para comigo, dando-me todo o direito, se ajoelhando em minha frente e recebendo o santo sacramento na boca, estes são considerados para vocês um povo louco e atrasado. Mas a vós digo, filhos ingratos e desrespeitadores, jamais perto de mim ficareis. Quando eu começar a separar, direi neste momento: afastai-vos de mim, injustos, porque fizestes vosso julgamento antes de mim. O meu povo vós não reconheceis, mas somente aqueles que vêm mudando toda a estrutura de minha santa e pecadora Igreja Católica Apostólica Romana. Criastes para vós um árduo temor que não dará mais chance de viverdes junto comigo. Lembrai-vos do que falam as Escrituras: um só é o legislador, e também não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mas vós estáis dando espaço para o inimigo, aquele que só quer ver guerra, fome, peste, separação, discórdia, droga, luxo, estupro e aborto. A miséria humana, este é o preço que ele vem dando a vós, e vós não enxergais. Vossos olhos estão cobertos por uma nuvem negra. Meus filhos de fé e de muito respeito, é bom que não mais se misturem com esses que vêm mudando a minha igreja, pois se um de vocês der espaço a eles, é o mesmo que dizer: não enxergo erro algum. Povo santo e pecador, fujam desta realidade que vem surgindo. Saibam que isto é um desafio contra os meus preceitos. Jesus. Uma igreja progressista continua errando cada vez mais diante de mim, onde aos poucos vem modificando quase tudo para comigo. Essa mensagem do ano 2000, dia 20 de setembro, dia de hoje, Jesus fala nessa mensagem: o meu povo olha, vê e consegue enxergar esta falta de respeito para comigo. Graças a Deus, nós conseguimos enxergar, mas infelizmente, como diz aqui nessa mensagem, muitos não enxergam mais porque estão cobertos por uma nuvem negra. Começou aos poucos, como dizia o profeta, né? Primeiro mudando o Pai Nosso, absurdo, mas mudando as palavras de Deus, depois tirando os genuflexórios das igrejas, tirando os santos, colocando folhagens em vez de santos, por último tirando o sacrário, e depois, quando já a igreja estava vazia, aceitando tudo, Umbanda, Espiritismo, Candomblé, todas as outras seitas perigosas, menos os católicos conservadores. Esses são fanáticos, são perigosos, esses julgam. E Jesus fala: lembrai-vos, homens sem fé e sem respeito, nenhum desses do meu povo deseja mal a vocês, mas os que me amam e me respeitam, esses têm pena de vocês, por não enxergarem mais a verdadeira obra de Deus,
Às vezes, quando o profeta falava ali no púlpito, algumas pessoas se escandalizavam, né? Ele fala mal dos padres, ele fala muito grosseiro. Assim também com nós, né? Os filhos, vocês são muito bravos. Aqui Jesus é nosso testemunha. Nenhum desses do meu povo deseja mal a vocês. Eles têm pena de vocês que não enxergam mais a verdade. Nós temos pena dos sacerdotes, dos bispos, das pessoas que não enxergam mais a verdade, que está gritante, que está escancarada. Mas o mundo é moderno, a gente tem que acompanhar a evolução, a igreja tem que fazer pontes. Esse atual lá de Roma agora quer fazer pontes para unir todos pela paz mundial. Essa mensagem do ano 2000, mas aqui na Sagrada Escritura, que foi escrita antes do ano 2000, São Judas, irmão de Tiago, escreve: luta contra os falsos doutores. Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos essa carta para exortar-vos a pelejar pela fé confiada de uma vez para sempre aos santos. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Quisera trazer-vos à memória, embora saibais todas essas coisas. O Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas, para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim também esses homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Esses fazem escândalos nos vossos ágapes, banqueteiam-se convosco despudoradamente e se saciam a si mesmos. São nuvens sem água que os ventos levam, árvores de fim de outono sem fruto, 2 vezes mortas, desregadas. Ondas furiosas do mar que arrojam as espumas da sua torpeza, estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos, para julgar a todos e confundir a todos os ímpios, por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus. Estes são murmuradores descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos da palavra que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no fim dos tempos virão impostores que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. São Judas Tadeu, escreveu esta exortação, a sua epístola. A mensagem é nova, mas não é. É sempre a mesma.
Aqui, como disse Jesus, lembrai-vos do que falam as Escrituras. Um só é o legislador e também não se pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Querem agradar a Deus e agradar ao mundo. Impossível. Naquele filme, de São Francisco, Irmão Sol e Irmã Lua, quando ele foi falar para o Papa, ele também falou isso. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E é o que está acontecendo hoje novamente na Igreja Católica. Como dizia o profeta, nem falamos das outras, porque não fazem parte de nosso caminho, né? Na Igreja Católica, querem servir a Deus e ao dinheiro. Impossível. A gente vê esses santuários novos que estão sendo feitos, como dizia o profeta, não é com o dinheirinho do povo, com a ajudinha que o povo dá. De repente aparece um santuário gigante. As mensagens mesmo falam. Há uma seita perigosa. Eles estão recebendo dinheiro sujo para destronar a Deus, para tirar a fé do povo. Está ficando tudo igual a igrejas protestantes, sem o sacrário, sem o infecciório, sem santos, sem devoção, sem fé, sem amor, sem Deus. Para quê? Para que venha o anticristo, para que possa reinar nessa terra, como diz no Apocalipse. Tudo tem que se cumprir. Mas Jesus fala: meus filhos de fé e de muito respeito, é bom que não mais se misturem com esses que vêm mudando a minha igreja, pois se um de vocês der espaço a eles, é o mesmo que dizer, não enxergo erro algum. Às vezes, nunca mais fizeram essa pergunta, mas perguntam aqui pra gente. Mas se o padre me der comunhão na boca, eu posso ir lá? Mas se o padre faz isso, eu posso ir lá? Se um de vocês der espaço a eles, é o mesmo que dizer, não enxergo erro algum. Se o Santíssimo não está no centro, se as pessoas entram mal vestidas, o padre não cobra as vestes, se ele está em obediência àquele que está lá em Roma, que não é mais de Deus, se vocês derem um espaço, é o mesmo que dizer, não enxergo erro algum. Povo santo e pecador, fujam desta realidade que vem surgindo. Saibam que isso é um desafio contra os meus preceitos. Eles estão desafiando a Deus. E a mensagem diz, não essa, mas muitas outras mensagens falam, aquele que estiver lá não será poupado. Aqui São Judas Tadeu escreve na sua epístola, como Deus não poupou aquele povo quando saiu do Egito, aqueles incrédulos foram todos precipitados no fogo. Os anjos não foram poupados. Imagina nós, que somos pecadores. Se vocês derem espaço a eles, é o mesmo que dizer não enxergo erro algum. E aos poucos, essa nuvem negra que cobre os olhos deles vai cobrir os nossos olhos também. Por isso é importante, é decisivo para nós lermos sempre essas mensagens. Há pessoas que não assistem mais o programa, não têm mais a paciência de ler uma mensagem, de ouvir os filhos falarem, porque aos poucos a fé vai esfriando e vai se afastando e vai achando tudo normal, e aos poucos a nuvem negra também vai cegando. É muito importante que a gente mantenha o programa, mantenha esse diálogo, essas mensagens, que seja lida todos os dias. Porque, como disse o Zeca antes, todos somos pecadores, temos defeitos, temos falhas, e se a gente não se corrigir todos os dias, lendo essas mensagens, a gente também cai. Jesus falou, se eu não abreviasse, não escaparia ninguém. Ninguém pode cuspir para cima. A Nossa Senhora pede em todas as suas aparições, rezem, rezem, vocês não sabem o que está para vir. É uma cegueira total. Jesus falou, quando eu voltar, aonde vou encontrar a fé? Precisamos nos unir cada vez mais, ler as mensagens, meditar as mensagens,
Porque na mensagem mesmo diz: esse livro vos guiará. Porque o mundo está em trevas. As pessoas estão confusas. Aquelas pessoas que eram de Deus, que serviam como luz nesse mundo, que era o sal da terra, era a luz do mundo, estão sem sabor, estão na escuridão. Então, esse livro nos guiará. Que a gente leia cada vez mais as mensagens, medite e faça por merecer tudo que Jesus está prometendo nessas mensagens. A vida eterna, a paz de espírito, a sabedoria celestial. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se recolhe para meditar nas mensagens, para rezar, mais Deus vai nos abrindo a mente, mais clara vamos vendo as coisas. E mais pena vamos ter dessas pessoas, não se achando melhor do que ninguém. Mas como Jesus fala aqui, meu povo não deseja o mal de vocês, mas os que me amam e respeitam, eles têm pena de vocês, por não enxergarem mais a verdadeira obra de Deus. Vocês são dignos de pena. Aquelas pessoas que ainda assistem o programa para xingar, aqueles padres que ainda estão em cima do muro, nós temos pena de vocês. Jesus é nosso testemunha. Quando falamos assim um pouco mais firme, o profeta fala, vocês dizem que ele é grosso? Não. É só falar a verdade. Que hoje, infelizmente, tudo que a gente fala é para ofender, é julgamento. Não. Falar a verdade não é ofensa. Falar a verdade não é julgar, é simplesmente falar a verdade. A Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço um comentário novamente. O verdadeiro amor. Mensagem do dia 20 de setembro de 2005. Na minha adolescência, era eu uma menina entre todas, um pouco diferente. Não enxergava nada mais do que um só amor, para conseguir o meu coração. Namorei com José e com ele me casei, mas com uma ideia bem diferente sobre os costumes de marido e mulher. O meu pensamento era e foi ter um marido como irmão, um servindo ao outro, mas sem se tocarem. José não tinha ideia de como seria para nós termos o nosso filho. Então, pelas preces que eu ia fazendo, o divino amor veio a me visitar e falou comigo que eu teria um filho para trazer paz ao mundo. Mas dentro de mim eu pensava como isso iria acontecer, se eu já tinha dito a José que eu queria continuar a ser virgem e ele havia cedido este ato. Mas para sua própria preocupação, ficou sabendo que eu estava grávida. Foi um momento para ele de maior tristeza, porque não entendia. Se eu havia lhe pedido para não tocar em mim e de repente estava eu esperando um filho. Não conseguia entender, até chegar ao ponto de pensar em me abandonar. Mas Deus, por sua vez, enviou um anjo dizendo a ele que não me abandonasse, porque o filho que estava em meu ventre não veio a tirar a minha virgindade. Eu mesmo grávida, continuei virgem. Entre as moças que viveram junto comigo na adolescência, entre si achavam que eu não tinha só José como esposo, mas teria eu outro homem, porque depois dos acontecimentos, tão logo a notícia foi se espalhando. E José envergonhou-se, mas por um período muito curto, vendo que tudo tinha sido por obra do Espírito Santo. Aí é que ele ficou mais feliz, por saber que nenhum outro homem tocou em mim. Para ele era como se fosse o seu próprio pai. E no meu ventre a criança sentiu o amor que José tinha por ele. E José fazia de tudo para não deixar ninguém me machucar. Cada mês que ia se passando, José via minha barriga crescer. E lá entre si dizia, eu sou o pai mais feliz do mundo. Por algumas vezes me pedia para beijar o meu rosto. Carinhosamente eu lhe permitia, porque ele era o meu marido. Nosso relacionamento era com o máximo de respeito, de um para com o outro. Jesus em meu ventre era e foi como o santo sacramento no sacrário, no qual só o sacerdote pode tocar. Jamais deveria deixar de ser como foi há alguns anos atrás. Este assunto é muito sagrado. Todo aquele que vem permitindo mulher tocar no cálice e abrindo o sacrário, passa a ser o sacrifício da Santa Missa sem mais a pura essência do verdadeiro amor. Ele, por sua vez, não se entrega nas mãos de uma pessoa que não foi consagrada, mas somente nas do sacerdote, que passou a ser depois que completou seus estudos.
O motivo agora é muito sério. Depois que veio esta liberdade de mulher participar da Santa Missa, como faz um sacerdote. O próprio inimigo de Deus é que jogou a mulher como fez pela primeira vez com Eva, que deixou o diabo entrar no seu coração, para depois dar a Adão o fruto que Deus tinha proibido, que naquela árvore não tocasse, e a Eva deu ouvido ao diabo. Agora ele faz novamente, mandando que a mulher toque no sacrário e que possa distribuir o santo sacramento. Qualquer membro da igreja, seja bispo ou cardeal, que vem mudando esse sistema, fica sujeito a perder a sua alma. E todos aqueles sacerdotes que não vierem a se arrepender pelo que vem fazendo, deixando de dar a santa hóstia e deixando que as mulheres deem o corpo de Cristo. Ali já não mais presente ele está, mas é apenas uma hóstia sem essência do verdadeiro amor, que é Jesus sacramentado, Maria Santíssima do puro amor. Dessa mensagem, o título O Verdadeiro Amor, a proposta de Deus para todos nós, o verdadeiro amor. Nós deveríamos, era o plano de Deus, viver como irmãos, servindo um ao outro, como Nossa Senhora fala aqui, que São José e ela viviam como dois irmãos, sempre favorecendo um ao outro, fazendo bem um ao outro. Mas Deus, vendo que o ser humano não iria viver dessa forma, não iria ter paciência ou ter essa vontade própria de servir a vontade de Deus, permitiu então, sabia que o homem não ia resistir, de ver uma mulher e não poder tocá-la, permitiu então o casamento, para então que a pessoa possa, já que tu não consegue se manter digno, então casa, e vai então te servir da mulher, a mulher se servir do homem. Mas mesmo assim, com essa permissão que Deus deu, o homem não fica satisfeito, vai procurar algo lá fora. A mulher não está satisfeita, vai procurar algo lá fora. E diz, não dá para viver assim, dessa forma, sempre com o mesmo, sempre com a mesma. Então essas pessoas não estão almejando o céu. Porque no céu, se nós vamos ser nós, já estou me pondo no meio, mas aquele que merecer, se vai viver eternamente, acha que lá vai ser de que forma? Da eternidade. Viver como irmãos, viver usando a terra, usando aquilo que Deus deixou, uma vida inteira. Um Pai eterno, a gente não consegue nem calcular e imaginar isso, eternidade. Nunca vai mudar. Mas aí as pessoas podem dizer assim, mas como é que a gente vai viver aqui então dessa forma, se aqui tem que ter novidades, tem que ver, sempre surgir coisas novas, mas Deus é perfeito, Ele é perfeitíssimo, De um casamento, não é sempre a mesma coisa, Casou, tem pessoas que, acho que o diabo sopra no ouvido, e dizer que viver com a mesma mulher, com o mesmo marido é a mesma coisa a vida inteira, não é a mesma coisa, porque vem os filhos, já mudou, vem mais um filho, mudou de novo, mais um filho, mudou de novo, o filho vai casar, já mudou, vem um neto, já mudou, mais um neto, já mudou, então é uma vida inteira com mudanças. Mas vai viver honestamente, vai viver para Deus. A família, quando Deus permitiu que fosse abençoada, não para naquilo ali no casal. Sempre é novidade, 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 a vida inteira com novidades. A gente eu lembro quando era solteiro, e eu falava para o pai, eu estava com 27 anos, 28, eu casei com 28 anos. E eu dizia, pai, meu Deus, pai, vou ficar velho e não arrumo uma mulher para casar, eu queria casar, ter filho. Pai, espera, rapaz, espera que a tua hora vai chegar. Então tá aí, já vai fazer 30 anos que eu sou casado, já com 4 filhos, avô, 3 netinhos. Então, aí agora os filhos estão todos procurando casar também, já tem a nora, daí mais 3 genros, então não é uma coisa parada no tempo, Quantas coisas mudaram na minha vida. Agora vem o primeiro netinho, a gente tem aquele costume, agora o Mateus lá, coisa mais querida do mundo. Agora não sei se outro vai superar, vem a Yasmin, totalmente diferente, superou, aí agora vem a Milena, totalmente diferente. Então não tem assim dizer assim que é a mesma coisa, não é. A inteligência de Deus, ela não tem como a gente nem calcular, que Deus está presenteando a gente o tempo todo
Então, o verdadeiro amor. Se existe verdadeiro amor mesmo na família, essa família abençoada sempre vai estar de bem. Mas era para ser dessa forma, mas é difícil achar uma família assim, né? O diabo está sempre botando o dedo para atrapalhar. E nós permitimos isso. Nós damos essa chance para ele entrar dentro da nossa casa e fazer bagunça na nossa casa. Porque se Deus diz, vou voltar ao assunto lá da primeira mensagem, né? Se Deus diz que, se a Nossa Senhora fala, se rezar o terço é a arma que nós temos em nossas mãos, e uma arma tão simples, a segurança que Ele nos dá, através da mãe dele. E se nós pedimos a mãe, Ele atende também, né? Em primeiro lugar, o diabo já botou na cabeça de outras denominações que Nossa Senhora não tem o valor que ela tem. Já perderam ali uma grande proteção para a sua casa, né? Para a sua vida, para a sua família. Estão perdendo essa proteção. Depois, faz entender que a oração não tem necessidade. Vamos viver no mundo aí, festejando, né? O mundo está proporcionando tanta felicidade para tanta gente, mas é momentânea. Sabendo que essa felicidade está acabando com a própria vida, destruindo lares, né? Hoje os filhos não obedecem mais os pais, a esposa não honra mais o marido não honra mais a esposa. Por quê? Porque estão buscando lá fora as coisas do mundo e não aquela proposta que Deus nos fez, né? Nascer, crescer, casar e multiplicar. Esse é o nosso lema, né? Mas dentro de uma religiosidade, né? Dentro de um caminho correto, não uma vida leviana, como hoje estão fazendo. Por que tanta gente está hoje revoltado na vida, né? Porque tiveram uma infância catastrófica, pai e mãe brigando, depois separação, depois ver o pai traindo ou a mãe traindo. Vai ser como? Tem que ser uma pessoa muito bem centrada, né, para se tornar uma pessoa boa na vida, senão vai seguir o mesmo caminho. E sem perceber que por trás de tudo isso está o inimigo de Deus. Ele quer tudo ao contrário. Deus quis o amor verdadeiro. O inimigo quer o quê? Que não exista esse amor. Que exista raiva e ódio, briga, desavença, desentendimento. Depois vem o sofrimento, é o que ele quer. Vem o abandono, né? Larga. Primeiro ele te dá todas as condições de fazer aquilo que te agrada. Depois fez a vontade dele, aí ele larga a mão. Agora sofre sozinho aí. Vai enfrentar agora o que tu fizesse. E é assim que a gente vê tantas pessoas, né? Principalmente nos casamentos. Existe uma separação, não tem como viver junto, depois sofre. Então procura saber antes de casar. Sei que ninguém tem um letreiro na testa, né? Mas para isso existe o namoro também. Às vezes os pais percebem algo diferente e os filhos não dão ouvido. Não querem saber. Não querem seguir uma tradição, uma norma que existe, né? Não antecipar nada antes. Levar um namoro saudável, depois um casamento saudável, um casamento religioso, um casamento abençoado por Deus. Não querem fazer nada disso. Depois não dá certo lá na frente, aí julgam, né? Aí culpam. Deus pode permitir isso, meu filho fez isso, a minha esposa fez isso, mas procuraram primeiro as leis de Deus, fazer tudo corretinho como ele pediu, ele larga a mão também, né? Então essa mensagem é muito proveitosa, né? Todas as frases dela, todos os parágrafos. Nossa Senhora diz que mesmo grávida ainda estava virgem, e muitos ficam ironizando isso, né? Não faz mal, não deixa as pessoas falarem, né? Vai a nossa crença, nós temos que crer que isso é verdade. Nós temos que crer que as palavras de Deus ela é verdadeira. Essas mensagens não vieram para ser arquivada ou ler e não valorizar. Nós temos que ler, mastigar ela, né? Sentir o sabor dela. Então, não é só aqui, é a Sagrada Escritura também. Então, uma vai confirmando a outra e não tem o que a gente questionar, não tem o que duvidar. Se é dessa forma, é assim. Deixa as pessoas pensarem que nós somos infantis, né? Vocês acreditam em tudo? Deixa. Vamos ver o final, né? Tem um ditado aqui nosso, brasileiro, que fala, né? A gente não quer ver quem bem começa, quer ver quem bem termina. Então, para tudo existe um fim, e o fim nós esperamos que seja esse que Deus nos revela. Junto a Ele, obedecendo a Ele, para ganharmos aquilo que Ele promete. A Maria Aparecida vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário.
Convite. Mensagem do dia 20 de setembro de 2007. Abre a tua mente e deixa que um raio de luz te ilumine por dentro. Não tenhas medo, pois sou eu, a Virgem Mãe de Deus e vossa também. Renunciem a tudo o que puderem, o que é contra Deus, nosso Pai. Procurem me entender, meus filhos e minhas filhas. Vocês gostariam de vir morar num lugar em que jamais terão doença ou fracasso na vida e que não irão mais precisar ir atrás de emprego para terem o que precisam? Um só patrão todos terão e uma só patroa também, e vocês serão nossos para toda a eternidade. Não mais irão precisar pagar aluguel. Cada um terá sua morada lindíssima com todo conforto. Portas e janelas poderão ficar abertas, porque não mais terá ladrão, nem mais perseguição. Todos serão livres e poderão percorrer a terra inteira. Digo, a nova terra, toda transformada do jeito como qualquer um quer. Aceitam minha proposta? Se aceitares, então deixa toda a vaidade deste mundo e procura estar longe de onde houver escândalo. Veste-te como um homem e não como uma mulher. E vós também, minhas filhas, vistam-se como uma mulher, sempre com vestidos abaixo dos joelhos, e ao entrares em uma igreja para assistires à Santa Missa, procura usar um véu em tua cabeça, como eu sempre faço em todas as missas, para estar ao lado do meu Filho Jesus. Porque esta é a hora e todos vocês já estão convidados. Se já receberam um convite de casamento, esta mensagem é um convite também. Por ordem de Jesus, estamos vos convidando. Em breve, muito em breve, será dada a aliança que Deus vem fazendo desde o começo do mundo, e que o tempo chegou. Por isso, este filhinho querido, há muito tempo já está à nossa disposição para entregar este convite. Eu sou Maria Auxiliadora, que venho sempre ajudando os mais fracos. Por isso vos peço, não recusem este convite, decidam já, enquanto não chega a hora da vinda gloriosa de meu Santo Filho Jesus. Tudo está pronto, creiam nisso. Pois bem, então peçam perdão de vossos pecados e não voltem mais a pecar. Comportem-se bem diante dos olhos de Deus para terem parte na vida futura. Olhem que a morte vive rodeando o mundo e os crimes só irão se acabar quando for dado o último sinal. Este convite não serão todos que irão recebê-lo, devido ao mau jeito que vem tratando Jesus, pensando que ele é um farrista. Nesta hora, muitos vêm pensando ao contrário. Vamos receber nosso rei pulando e gritando. É isto que ele de nós espera. Mas não é. O silêncio de vossa oração é que traz Jesus para dentro de vós. Mãe de Deus e nossa também. Estamos caminhando certo, digo, nós todos que viemos dando ouvido a estas mensagens? Se não estivessem neste caminho, não estariam recebendo este convite. Amém. Maria, Rainha de vosso Salvador Jesus. Essa mensagem é um convite, é um presente. Que mensagem linda, né? Nossa Senhora fala como será a outra vida. Vocês não terão mais doenças, terão lugar para morar, não precisar mais ir atrás de emprego. Um só será o patrão e eu serei a patroa. Vocês serão nossos para toda a eternidade, não vão mais precisar pagar aluguel. Portas e janelas poderão ficar abertas, porque não terá mais ladrão e perseguição. Todos serão livres. Aceitam minha proposta? Aceitam esse convite? Se aceitares, então deixa toda a vaidade desse mundo e procura estar longe de onde houver escândalo. A mensagem é muito importante para essa época. Para muita gente talvez não toque tanto, mas aqui para a gente que mora na praia, é muito importante. Porque quando a gente sai daqui, parece que não existe céu, inferno, Bíblia, fé, igreja. Só se vê gente mal vestida, bebendo, fumando e sem Deus. É o que vemos hoje na praia. Festa, festa, festa e festa.
não sabe quem é pai, quem é filho, quem é mulher, quem é amante. Está tudo virado. E a Nossa Senhora fala: se vocês aceitam a minha proposta, veste-te como homem, não como mulher, e vós também, minhas filhas, vistam-se como uma mulher, sempre com vestido abaixo dos joelhos. Mensagem de 2007. Quando o profeta foi chamado em 1972, ele já recebeu essa missão de falar das vestes. Ao entrares em uma igreja, procura usar um véu na tua cabeça. A Igreja Católica sempre foi assim. As pessoas tinham que estar bem vestidas para entrar dentro da igreja, mulher de véu. Está no livro de São Paulo, apóstolo, que a mulher deve cobrir a sua cabeça na igreja. Tudo bate com a Sagrada Escritura. E a Nossa Senhora fala: não recusem esse convite, decidam já, enquanto não chega a hora da vinda gloriosa de meu Santo Filho Jesus. Ah, mas essa mensagem é de 2007, nada aconteceu. Você sabe o que vai acontecer hoje à noite? Amanhã? Você tem certeza que não vai ser esse ano? Que não vai ser no ano que vem? Você tem certeza que Jesus não vai voltar? Amanhã ou depois amanhã? Não. Ninguém tem certeza. Ninguém sabe a hora. A mensagem foi em 2007. Essa mensagem. Mas a Nossa Senhora vem aparecendo desde 1917, falando sobre as vestes. Desde 1800, a Nossa Senhora apareceu lá em Salete, na França, chorando, pedindo para que as pessoas se convertessem, voltassem para Deus. A mensagem é sempre a mesma. E Nossa Senhora de Salete falou na França: tremei, ó terra, vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vos entregará ao seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e de seus demônios. Em 1800, a Nossa Senhora apareceu lá, falando sobre isso, e é o que estamos vivendo hoje, não é? Os conventos estão sendo esvaziados, não há mais vocação, e os escândalos que estão acontecendo nos seminários, nas igrejas católicas, estamos falando dos católicos. Esse inferno de pedofilia não é o que está acontecendo hoje. A Nossa Senhora fala: se meu povo não quer submeter a fazer penitência, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte, tão pesado, que não posso mais conter. Levantada está para esmagar os pecadores. A Nossa Senhora falou isso em 1800, lá em Salete. Mas no ano passado, não sei se vocês viram, ela chorou de novo lá em Salete, na França. Naquelas imagens que fizeram dela no local da aparição, na rua. A Nossa Senhora chorando de novo. Quantos motivos para chorar? O profeta perguntou para ela um dia na mensagem: minha mãe, é verdade essas imagens que estão chorando até lágrimas de sangue? Ela disse que sim, é verdade. E ela disse: qual mãe que chora sem ter motivo? Mas a minha dor maior é pela perdição das almas. A mesma dor que ela sofreu no Calvário, muito mais agora. Porque tudo que Jesus passou no Calvário, para muitos não valeu nada. Todo o sangue que ele derramou foi jogado fora por essas pessoas, está sendo desprezado por essas pessoas que, infelizmente, hoje em dia, pior do que antes, só querem festa, farra e ser feliz aqui nessa terra, como se fosse a vida eterna aqui. A Nossa Senhora fala nessa mensagem, o convite é o título dessa mensagem. Leiam quantas vezes for preciso. Se alguém tem alguma dúvida, se você tem na sua casa, mesmo dentro da sua casa, pessoas que não têm fé e querem tirar a sua fé,
Leiam essas mensagens, leiam essa especialmente todos os dias se for preciso. Vocês aceitam a minha proposta? É a Nossa Senhora que está falando. E a mensagem é sempre a mesma. Não recusem esse convite. Decidam já enquanto não chega a hora da vinda gloriosa de meu Santo Filho Jesus. Comportem-se bem diante dos olhos de Deus para terem parte da vida futura. Comportem-se bem. É difícil, mas não é impossível. Quantos santos já passaram por essa terra, derramando sangue? Agora não lembro se está no livro da Imitação de Cristo. Vocês acham que já sofreram bastante? Vocês já derramaram sangue por Jesus? Leiam a vida dos santos. Alguns, para não comer carne de porco, deram a vida por Deus. Como a mãe dos Macabeus, né? No livro do Macabeus. Viu 7 filhos serem maltratados e mortos na sua frente, e por último foi ela. Porque na época não podia comer carne de porco para não ofender a Deus. E hoje em dia as pessoas, não dá. É muito difícil botar uma saia. É muito difícil não beber com todo mundo no bar. É muito difícil não ir na igreja lá que estão profanando a Deus. É muito difícil ser diferente de todo mundo hoje em dia. Não ver coisas erradas na internet. Vocês já derramaram sangue por Jesus? Abra tua mente e deixa que um raio de luz te ilumine por dentro. Não tenhas medo, pois sou eu a Virgem Mãe de Deus e vossa também. Ela passou essa mensagem. Aquela música que a gente cantou antes ali. Provérbios capítulo 8. Quem não entende que é a Nossa Senhora falando naquela passagem da Escritura? Antes do mundo ser criado, ela já estava do lado de Deus. E o final ela diz, nesse Provérbios, né? Capítulo 8. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias a minha porta e guarda os umbrais da minha casa. Pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo. Quem me odeia ama a morte. Aqueles que não querem ouvir os apelos de Nossa Senhora, aqueles que não querem servir a Nossa Senhora, amando e respeitando a Deus. Aqueles que me odeiam amam a morte.